Olá, eu vou apresentar o problema um quadrado grande, por favor, e utilizando o backtracking. Basicamente, o problema é preencher um quadrado de tamanho L com quadrados menores que L, que seria basicamente essa imagem que representa bem o que seria esse algoritmo, esse problema, né? As entradas, casos de teste e tamanho do quadrado para cada caso de teste, né? Três casos de teste, então vai entrar três quadrados, né? 4, 3 e 7. Saída, a quantidade de quadrados mínimos que teve, né? E a quantidade e os quadrados que preenche esse quadradão, né? Para cada um dos testes. Bem, vou passar aqui para o algoritmo. Eu vou deixar como true isso aqui, que ele basicamente printa como o algoritmo vai indo, né? Como ele vai andando aqui pelo backtracking. São esses dois prints aqui. Um é de quando ele coloca um quadrado e o outro é quando ele retira. A gente consegue ver certinho ele montando. Bem, vamos começar ali da main. Scanf, né, ele escaneia os casos de teste, depois ele pega cada quadrado. Aí eu coloquei uns clocks aqui para calcular o tempo de execução desse algoritmo. E aqui é a parte principal, onde ele faz o loop em cada caso de teste, né? Aqui ele basicamente eu declaro umas variáveis e tal. Virtual, solução, que é a lista de solução. Esse aqui é virtual, é um buffer que ele utiliza ali no backtrack. Esse real também é em conjunto com esses dois, né? Esse aqui basicamente é usado para validar e esse aqui basicamente, não, esse aqui é usado para validar a solução e esse aqui só armazena a solução em si, porque senão eu teria que fazer desse aqui virar isso aqui. Então eu já armazeno os dois aí melhora um pouco a performance do algoritmo, né? Aí basicamente dá uma lock e tal. E tem esse valor mínimo, que basicamente é o mínimo, o índice mínimo que tem, né? Quanto, na verdade não é o índice, é é o menor, a menor entrada na árvore possível, né? Quanto menos ele entra na árvore, esse é o valor que ele entra aqui. Porque logo de cara aqui no backtrack a gente vê que tem esse if aqui. Ou seja, se a solução que ele encontrou na verdade, se o nó da árvore que ele tá, né, a altura da árvore que ele tá, for maior que o mínimo, significa que não faz sentido ele computar, né? Ele já retorna logo de cara. Esse maior que zero aqui é só uma condição para ver se ele já está sendo iniciado essa variável, né? Porque ela começa com -1, então ele não entra aqui. Aqui é a mesma coisa, é uma outra otimização para ele return, né? Para ele não ficar fazendo esse check a solução, que é uma operação, que é uma função que roda todo esse array aqui, né? Então, na verdade não é um array, isso aqui é uma matriz, né? Então seria o de n ao quadrado, né? Mas isso aqui entra como um array, né? Mas enfim. Aí tem isso aqui, que é a largura máxima. É, isso aqui só vale para o índice zero, tá? Para a altura zero da árvore. Que ele basicamente vai pegar, por exemplo, um quadrado de tamanho 4. Ele sempre vai pegar de tamanho 3, 2 e 1. Aí se ele tiver no de tamanho 2, só vai pegar 2 e 1 na interação nas seguintes descidas das árvores, né? Da árvore. Então basicamente, se ele tivesse com 3, tamanho 3 aqui, né? Posição 4, o próximo quadrado que ele ia tentar seria tamanho 3. Aí depois tamanho 2, depois tamanho 1. Aí depois na primeira iteração, né, primeiro índice, né, o índice 2, o índice 0, aí ele ia pro tamanho 2. Aí ele só ia testar com tamanho 2. Aí pro índice 1, mesma coisa, ele só ia testar para tamanho 1. E menores, né? No caso, menor que 1 não tem. Virtual, basicamente, ele gera o quadrado aqui, né?
Ele faz a geração do quadrado, faz as condições, né? Verifica se essa posição está livre, verifica se essa posição está livre e se essa posição está livre. Essa aqui ele não verifica, porque não tem como o algoritmo fazer isso aqui, né? Ó, por exemplo, ele não faz isso aqui, ele geralmente faz da esquerda para a direita. Então esse caso aqui é um caso impossível, então não é preciso validar isso aqui, né? Ele também verifica se for de tamanho, um quadrado de tamanho, por exemplo, 3, né? Tamanho 3. Aí ele tenta colocar um quadrado de tamanho 4 aqui. Ele verifica que está maior que a largura do quadrado, né? Então ele vai para o próximo. Esse preenche quadrado, basicamente, ele faz esse preenchimento. E aqui ele retorna o virtual dele, né? O que esse quadrado real aqui representa virtualmente. Que é basicamente x, y e l, né? X, y e largura, né? Que mais? Aqui tem a parte da solução, né, que eu tinha falado, que ele armazena o mínimo, aí ele limpa essa lista, aí ele adiciona as coisas que estão no virtual, que é aquele caso lá que eu falei que o virtual só serve para guardar na solução, enquanto o real é só para checar a solução, né? Ele faz isso aqui. Ele verifica também se o índice que ele está lendo, o L é diferente de zero, né? Porque esse virtual aqui ele tem um tamanho fixo, né? Só que ele já começa tudo zerado. Então ele, ele, ele verifica isso aqui, porque aí ele não adiciona itens a mais sem necessidade. Aí depois que ele está lá no final, na última altura da árvore, né? Ele volta, ele vai preencher o quadrado com falso, né? Ele vai tirar aquele quadrado que ele tinha colocado e vai tirar também da posição do quadrado do virtual, né? Ele vai zerar aquilo lá também. Aí, essa parte aqui é os prints, né, que eu ativei lá. Vou mostrar o algoritmo funcionando com um quadrado, com essa primeira aqui. Então vai ser um teste e de tamanho de lado 4, né? Olha, ele vai printar, colocou um quadrado de tamanho 3, colocou um de tamanho 1 e vai colocar vários de tamanho 1. Pronto, encontrou a solução, aí ele vai voltar. Aí ele colocou um de quadrado de tamanho 2, 2 de novo, outro de 2, mais um de 2. Encontrou a solução, então ele vai ele não vai, ele volta, né? Mas ele vai fazer mais uma, né? Só que ele vê que não tem diferença, né? Então ele vai voltando, né? Por causa desse ele return. Então ele nem considera como solução. Pronto. Isso aqui significa que ele não achou nenhum menor que 4 quadrados. Então basicamente o que ele achou aqui foi posição 1, 1, quadrado 2. Quadrado 2, posição 1, né? Aqui embaixo. 1, tamanho 2. Outro, 3 e 1, né? Ou melhor, 1 e 3. 1 e 3. E 3 e 1 agora. E 3 e 3. Deixa eu colocar um amarelo. 3 e 3. Basicamente ele montou esse quadrado aqui, que é a melhor solução possível. Bem, vamos testar com essas condições aqui, com essas mesmas condições aqui. Opa. Vamos executar. Colocar essas condições. Pronto. 3, 4, 3 e 7. Opa, 3 testes, 4, um de tamanho 4, opa, outro, um de lado 4, outro de lado 3 e outro de lado 7. Só deixa eu desativar esses prints, porque senão ele vai printar muita coisa que a gente não precisa. Vamos lá de novo. Vamos colocar para executar, ele é bem rápido, né? Ele executou nesse tempo aqui. Bem, se a gente dar uma olhada aqui, a gente vai ver que está exatamente igual à solução daqui.
4 quadrados de tamanho 2, 4 quadrados de tamanho 2. Eu só fiz uma inversão aqui, por exemplo, esse aqui é o x, tá? Esse aqui é o y. Eu fiz essa inversão para ficar na mesma ordem que tá esse aqui, né? Só que pro caso do 7, vai ver que vai ficar diferente a ordem. Então, acabou que não mudou nada, né? Posição 6. Esse aqui também ficou igual. 1, 2, 1, 2. E o último 3, 3, 1, 3, 3, 1. Vamos pegar o do meio aqui, ó. 2, 3, 1, 2, 3, 1. Exatamente a mesma coisa. Agora, o de 7, o de tamanho de lado 7, ele ficou um pouco diferente. Só que você vai ver que é a mesma solução. Por quê? Ó, vamos lá. Tem um quadrado de tamanho 4 aqui. Tem um de tamanho 4. Tem dois quadrados de tamanho 3. Tem dois quadrados de tamanho 3 também. Tem 3 quadrados de tamanho 2. Tem 3 quadrados de tamanho 2. E 1, 2, 3 de tamanho 1. 1, 2, 3 de tamanho 1. Basicamente a mesma solução, só que com os índices aqui, né? X, Y deles diferentes. Isso aqui basicamente seria de tamanho 4. Opa. Isso aqui. Aí depois 1, 5, 3. 1, x, 1, 5. 3, certo? 4, 5, 2. 4, 5 de tamanho, opa, de tamanho 2. 5, 1 de tamanho 3. 5, 1 de tamanho 3. 6, 4 de tamanho 2. 6, 4 de tamanho 2 também. Outro de tamanho 2. 6, 6 de tamanho 2. 6, 6 de tamanho 2. E os três últimos de tamanho 1. Deixa eu colocar um roxinho aqui. Que é basicamente esses aqui, né? É basicamente isso aqui que ele monta. Vou colocar uma cor para diferenciar esses aqui, né? Basicamente é esse quadrado aqui que ele monta. Bem, no bcrowd, o que acontece? Ele não consegue rodar aqui no bcrowd. Eu não sei por que motivos. Selecionar o ônibus. Basicamente a imagem completa. Na verdade eu sei o motivo, mas ele fala que dá timeout. Aqui, né? Ele fala que o tempo excedeu. Mas. Então, é menos de 3 segundos que ele executou. Eu acho que isso aqui é o tempo de compilação, eu não sei. Porque eu não consegui fazer de um jeito para ele rodar isso aqui. Porém, ele funciona, né? Eu fiz os testes aqui e ele funciona. Ele só dá tempo excedido no bcrowd, eu não sei porquê. Sendo que ele dá bem menos de 3 segundos pelo tempo de execução aqui que a gente pode ver. Bem, do algoritmo de backtracking é isso. E só. Até mais.